Oi, gente, tudo bem? Resolvi gravar a aula de hoje assim num vídeo, porque é um conteúdo um pouquinho mais complexo do que a gente já vinha trabalhando nas aulas anteriores, e eu acho que seria interessante assim vocês poderem ouvir com mais calma. Se precisar dá para voltar, né? Dá para assistir depois lá na frente quando surgirem outras dúvidas. Então, acho que é uma forma legal aí da aula ficar registrada e vocês terem sempre esse acesso quando vocês quiserem, tá? Bom, e além disso também eu vou ter um espaço na aula onde vocês vão poder tirar dúvidas que vocês tiverem. Nós vamos também fazer atividades sobre esse conteúdo. Então, espero assim que seja uma forma legal e que vocês depois me falem se vocês gostaram do vídeo, se ficou bom a câmera, o áudio, enfim. Depois vocês vão me contando, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente vai aprofundar um pouquinho mais o assunto da metodologia da pesquisa. Então, a gente já falou sobre o que é conhecimento científico, né? Nós falamos da importância da pesquisa científica para o desenvolvimento geral, né? Então, de todas as áreas. E aí eu fui mostrando para vocês que existem vários tipos de pesquisa, né? Existe pesquisa na área da saúde, existe pesquisa na área da tecnologia, na área da educação, enfim, existem em toda a área assim onde se quer desenvolver, se quer progredir, as pessoas fazem uso de pesquisa para gerar um novo conhecimento, né? Um conhecimento científico. Então, com base nisso, né, com base nessa diversidade de pesquisas, é muito comum hoje em dia a gente dividir essas pesquisas em grupos distintos, em tipos de pesquisa, tá? E muitas vezes a gente vai fazer essa classificação de tipos diferentes de pesquisa com base nos objetivos das pesquisas, né? Então, assim, apesar da gente, como a gente tem uma diversidade enorme de pesquisas diferentes, né? Apesar disso, cada uma dessas pesquisas é única, né? Por quê? Porque cada pesquisa tem um objetivo diferente, né? Cada pesquisa tem uma finalidade diferente. Então, um objetivo da pesquisa nada mais é do que a finalidade dela, né? Para que eu vou pesquisar isso? Aonde eu quero chegar? Né? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo dessa pesquisa? Então, cada pesquisa tem um objetivo diferente. Pode ser um objetivo mais simples, mais curtinho, pode ser um objetivo mais complexo, mais difícil, que demora mais para ser resolvido, né, para ser atingido. Mas o que a gente sabe é que cada pesquisa, então, ela é realizada a fim de se atingir um objetivo específico, né? E com base nisso, a gente pode hoje, então, classificar as pesquisas quanto aos objetivos, tá? Então, assim, para ficar mais fácil da gente entender, da gente estudar sobre a pesquisa e até da gente desenvolver uma pesquisa, a gente pode classificar ou agrupar as pesquisas em tipos diferentes. Então, por exemplo, existem pesquisas que são descritivas, existem pesquisas que são exploratórias, tá? Então, com base em que eu classifico uma pesquisa em um tipo ou em outro? A gente pode classificar as pesquisas com base em várias coisas diferentes, mas hoje, na aula de hoje, a gente vai focar na classificação das pesquisas com base nos objetivos, tá? Então, quando eu pego uma pesquisa para estudar, para ler, né, para entender o que foi feito naquela pesquisa, toda pesquisa ela mostra quais são os seus objetivos. E com base nesses objetivos, a gente consegue então classificar essa pesquisa. Então, com base no que está descrito no objetivo de uma pesquisa científica, eu consigo saber se ela é exploratória, se ela foi uma pesquisa experimental, tá? Então, a gente pode classificar as pesquisas em tipos diferentes quando a gente analisa os objetivos daquela pesquisa, tá? Então, por exemplo, gente, vamos dar alguns exemplos aqui de quais poderiam ser objetivos de pesquisas, né? Eu poderia, por exemplo, querer estudar e conhecer qual a estrutura das escolas do município de Astorga quanto ao ensino de educação física, por exemplo. Então eu quero saber se as escolas de Astorga têm quadra coberta, se tem rede para jogar vôlei, quais tipos de bola que tem, se tem um número grande, se é só de futebol. Enfim, eu quero conhecer a estrutura
das escolas do nosso município quanto ao ensino de educação física. Então, isso é um objetivo. Esse é um objetivo de uma pesquisa, tá? Um outro exemplo também, eu quero avaliar se os professores do Brasil que estão saindo agora da faculdade, se eles são capazes, se eles estão capacitados para dar aulas para crianças, por exemplo, surdas. E aí? É isso que eu quero conhecer, é isso que eu quero pesquisar. Né? Essa é a minha dúvida, é isso que eu quero investigar. Então, esse também é meu objetivo. Então, o objetivo da minha pesquisa pode ser esse: conhecer se os nossos professores estão capacitados para dar aulas para crianças surdas. Entende? Então, toda pesquisa tem um objetivo específico. E aí, com base no objetivo da pesquisa, a gente então pode classificar essa pesquisa, tá? Então, a gente tem 4 tipos de pesquisa quanto aos seus objetivos. Tem pesquisa que é exploratória, pesquisa descritiva, pesquisa experimental e também pesquisa explicativa, tá? Então vamos lá. Exploratória, descritiva, experimental e explicativa. Esses 4 tipos de pesquisa são os tipos mais comuns, tá? Existem outros aí, mas muito mais raros. Então a gente classifica as pesquisas quanto aos objetivos nesses 4 tipos, tá? E aí eu vou explicar para vocês então o que são, né, cada um desses tipos de pesquisa, tá? Primeiro então vamos começar a falar sobre a pesquisa exploratória. Vocês vão perceber que o nome ele é muito característico, né, de todas elas. Então a pesquisa exploratória é uma pesquisa que tem como objetivo explorar um assunto. Tá? Então, no seu objetivo, vocês vão conseguir observar que uma pesquisa exploratória, ela quer compreender e conhecer a fundo um determinado assunto. E isso, então, ela faz isso de diversos aspectos, tá? Então, é quando você quer conhecer melhor determinado assunto, é quando você quer explorar aquele fato, aquele acontecimento. Então, nesse caso, quando o seu objetivo tem a ver com isso, né, proporcionar uma maior familiaridade com o assunto, por exemplo, então é uma pesquisa exploratória. Eu acho que vai ficar mais fácil quando eu for dando os exemplos. Ó, a gente pode classificar uma pesquisa como exploratória quando, por exemplo, o objetivo dela for conhecer a importância da alimentação para o desenvolvimento cerebral de uma criança. Então, por exemplo, o objetivo da sua pesquisa é esse: conhecer qual é a importância da alimentação para o desenvolvimento cerebral de uma criança. Então, você percebe que para você conseguir atingir o seu objetivo, né, você vai precisar explorar muito sobre esse assunto. Então, você vai ter que ir atrás de entender muito bem como é o funcionamento do cérebro, as necessidades de um cérebro que está em desenvolvimento, como é o caso do cérebro de uma criança, né? Quais vitaminas, proteínas, o que ele precisa para se desenvolver bem, desenvolver os neurônios, e em quais alimentos que essas proteínas e vitaminas estão. Então, em qual momento ele deve comer, por exemplo, né, na faixa etária do desenvolvimento da criança. Então, assim, é um assunto bem complexo, que para você conseguir chegar no seu objetivo, você vai precisar explorar bastante esse conteúdo, né, de diversas áreas, de diversos aspectos, tá? Então, esse é um exemplo de um objetivo de uma pesquisa que a gente classifica, então, como uma pesquisa exploratória. Um outro exemplo também, analisar a importância do lúdico na educação infantil. Vocês sabem muito melhor que eu a importância, que o lúdico é importante, né, no processo de ensino-aprendizagem na educação infantil. Mas quando a gente quer analisar essa importância, não basta a gente falar assim, ó, o lúdico é importante. Você quer realmente entender por que ele é importante, né? Então, para você conseguir desenvolver essa pesquisa e atingir o objetivo dessa pesquisa, você vai ter que explorar várias áreas desse assunto, né? Então, o que significa a brincadeira para a criança? Tem o aspecto dela estar mais em contato com o objeto, tem a questão da socialização, enfim, existem vários motivos, vários aspectos que a gente pode analisar, que a gente deve estudar para entender
a importância do lúdico na educação infantil. Então, nesse caso, a gente também teria uma pesquisa exploratória, tá? Bom, falei da pesquisa exploratória, que é o primeiro. Segundo tipo de pesquisa são as pesquisas descritivas. Então, novamente, o nome já diz, uma pesquisa que busca o quê? Descrever um assunto, tá? Então, diferentemente da pesquisa exploratória, que quer compreender a fundo todos os aspectos de um determinado assunto, a pesquisa descritiva, o objetivo dela vai estar relacionado com a descrição, com a caracterização de um grupo de pessoas ou de alguma coisa, de um fato, de um fenômeno, tá? Então a gente vai buscar o quê? Descrever, caracterizar. Vamos para os exemplos então, ó. Uma pesquisa descritiva, ela pode ser, por exemplo, quando você quer evidenciar como é realizado o ensino de geografia no Brasil. Então, você gosta de geografia, você quer fazer um TCC sobre isso e você quer, então, descrever na sua pesquisa como que atualmente os professores de geografia atuam na sala de aula. Então, eles ainda usam muitos mapas, desenhos no quadro, eles usam filmes, vídeos, experiências, enfim. Você quer descrever, né, sobre esse assunto. Então, você vai, como se você fosse contar e mostrar, olha, gente, hoje, o ensino de geografia no Brasil, ele acontece dessa maneira. E você vai o quê? Descrever. Então, nesse caso, nesse objetivo, por causa desse objetivo, a gente consegue classificar essa pesquisa como descritiva. Um outro exemplo também, ó, é quando você quer demonstrar o perfil dos jovens que optaram hoje por fazer pedagogia. Então, você sabe que vem crescendo o número de jovens que têm buscado a graduação em pedagogia e você quer, então, entender melhor e descrever o perfil desses jovens. Então, você quer saber, é mais mulher ou é mais homem? Qual a média de idade que eles entram na faculdade? Se eles já trabalham na área ou não? Enfim, então você faz um estudo porque você quer o quê? Caracterizar ou descrever um perfil de um grupo de pessoas. Então, nesse caso, essa pesquisa ela é classificada como pesquisa descritiva, tá? O terceiro tipo de pesquisa é a pesquisa experimental. Eu acho que essa é a mais fácil da gente conseguir diferenciar das demais, né? Porque, novamente, é uma pesquisa que vai precisar, onde a gente vai ser necessário fazer um experimento, tá? Então, a grande característica da pesquisa experimental é quando a gente quer estudar, por exemplo, a causa e o efeito de alguma coisa. Então, a gente consegue mudar uma situação ou a gente consegue fazer com que uma coisa aconteça do jeito que a gente quer e aí a gente vai conseguir estudar melhor esse fenômeno. Então a gente faz uma experiência e muitas vezes a gente vai imaginar, né, que uma pesquisa experimental ela é realizada principalmente na área da saúde, sei lá, na área de química, farmácia, né? Mas não, a gente pode fazer pesquisa experimental em todas as áreas. Na área de ensino a gente pode fazer, tá? E um exemplo que é bem legal de uma pesquisa experimental é quando uma pesquisa tem esse objetivo, ó. Quando você quer analisar, por exemplo, se o uso da música como uma metodologia, ele vai ser eficiente no processo de ensino-aprendizagem, de uma forma mais eficaz, por exemplo, do que uma aula onde você não use música para trabalhar. Então, quando você tem esse objetivo, como que você pode fazer a sua pesquisa? Você pode, por exemplo, pegar a sua turma lá de 30 alunos, dividir em 2 grupos de 15, então grupo A, 15 alunos, grupo B, 15 alunos. Aí você escolhe um conteúdo normal, assim, do seu dia a dia. Só que daí no grupo A, você não trabalha com música, você trabalha o conteúdo normal, sem usar música. E com o grupo B, você trabalha com música. Então, desde o primeiro momento, a hora que você chega na sala, você faz o bom dia com música. Depois, na hora de pedir para eles se ajeitarem ou ficarem em silêncio, se acalmarem, você usa música. Na hora de explicar o conteúdo, usa música. Depois também, em alguma atividade, você usa música de novo.
tá? Então, o primeiro grupo é o mesmo conteúdo, mas o primeiro grupo você não usa música, o segundo grupo você usa música. E aí, no final, você consegue, então, analisar qual desses grupos você achou que o processo de ensino, aprendizagem foi melhor. Então, qual desses grupos você percebeu que os alunos foram mais participativos, que eles compreenderam melhor o conteúdo, né? Que eles conseguiram assimilar o que foi trabalhado. E aí, então, você consegue desenvolver sua pesquisa dessa forma, né? De um jeito experimental. É muito legal de fazer isso, tá? Então, esse é um outro tipo de pesquisa. Então, é quando você quer estudar, por exemplo, a causa e o efeito, né? É quando você quer estudar um fenômeno particular e para isso você muda o cenário do que aquilo de como as coisas acontecem, tá? E aí o último tipo de pesquisa, quanto aos objetivos, é a pesquisa explicativa. Então, a quarta pesquisa, pesquisa explicativa. Novamente, o próprio nome já diz, é uma pesquisa que vai buscar explicar alguma coisa. Então, o foco da pesquisa explicativa é esse, é identificar os fatores ou o porquê que um determinado fenômeno acontece. Então, você quer entender e você quer explicar o porquê que aquilo ali é um fato, tá? Então, de novo, diferente da pesquisa descritiva, você não vai descrever um fato. A pesquisa explicativa, você vai explicar o porquê que aquilo ali acontece, tá? E diferentemente da pesquisa exploratória, na pesquisa exploratória você quer compreender, conhecer a fundo aquele fenômeno, né? Todos os aspectos que estão relacionados com ele, aspectos históricos, sociais, então você vai aprofundar naquilo, né? Isso é pesquisa exploratória. A pesquisa explicativa, ela está focada principalmente em explicar, mostrar as razões para que aquilo ali esteja acontecendo. Então vamos lá de exemplo. Buscar explicar por que a maioria dos alunos relatam não gostarem de estudar física, né? Então você tem lá um dado de que 80% dos alunos que estão no ensino médio falam que não gostam de estudar física. Isso é um fato, né? E aí você pode, então, na sua pesquisa, querer explicar por que isso acontece. Né? Então você vai lá, você vai conversar com os alunos, você vai conversar com os professores, você vai assistir a aula para saber o que está acontecendo e você vai tentar explicar o porquê que a maioria dos alunos não gostam de estudar física. Então, será que é porque eles consideram o conteúdo difícil? Será que os professores que não estão preparados, né, não trazem uma aula interessante? Será que falta materiais? Enfim, ou pode ser muitas vezes o perfil dos alunos mesmo, né? Então, por que será? Então, quando o objetivo da sua pesquisa está muito relacionado com esse porquê, com essa explicação, então a gente tem uma pesquisa explicativa. Um outro exemplo. Por que os índices de crianças com transtorno de ansiedade têm aumentado nos últimos anos? Então, é um fato, né? De novo, está partindo de um fato. Nos últimos anos, a gente tem observado que o número de crianças que estão ansiosas vem crescendo, né? E aí você busca, o objetivo da sua pesquisa pode ser, então, entender o porquê. Por que tem aumentado esse número? Então, é uma pesquisa explicativa, tá bom? Então, vamos lá. A gente falou dos 4 tipos de pesquisa: exploratória, descritiva, experimental e explicativa. Esses 4 tipos de pesquisa, eles estão relacionados com os objetivos da pesquisa. Então, se eu quero classificar aquela pesquisa quanto aos seus objetivos, eu já sei que eu tenho que ir lá na pesquisa, encontrar qual é o objetivo daquela pesquisa e a partir daí eu vou analisar. Essa pesquisa aqui ela buscou descrever alguma coisa ou ela buscou explicar alguma coisa. Então, aí você vai conseguir então classificar a sua pesquisa, essa pesquisa em um desses 4 tipos. E uma coisa interessante também, gente, é que assim, algumas vezes pode acontecer de uma pesquisa ter vários objetivos. Então, a gente pode encontrar por aí, principalmente em pesquisas mais complexas, pesquisas que se encaixam em mais de um tipo. Então, uma pesquisa ela pode, por exemplo, ser descritiva e explicativa. Ela pode descrever um fenômeno e depois vir tentar explicar o motivo desse fenômeno.
Então, ela pode ser tanto descritiva quanto explicativa junta, uma pesquisa só, tá? Então, pesquisas mais complexas, pesquisas de mestrado, de doutorado, ou até pesquisas realizadas por empresas, né? Elas são pesquisas mais complexas que muitas vezes, então, vai ter objetivos mais complexos. Então, ela pode também ser classificada como mais de um tipo de pesquisa, tá? Mas no caso de vocês, geralmente, né, TCC, especialização, que a gente tem um tempo menor para desenvolver, né? São somente alguns meses que vocês têm para desenvolver uma pesquisa científica. Então, geralmente, os objetivos são mais curtinhos, né? Mais menores mesmo, então não são tão complexos. Então, por isso, provavelmente, a pesquisa que vocês vão desenvolver no TCC de vocês, ela vai ser classificada dentro de um desses tipos. Então, se você já está aí pensando o que você vai fazer, o que você gosta, o que você quer estudar, você já vai conseguindo pensar qual tipo será de pesquisa que você vai acabar fazendo, né? Bom, gente, é isso, tá? Durante a aula, então, a gente vai tirar algumas dúvidas, a gente vai fazer algumas atividades sobre isso. E qualquer coisa também, já sabem meu e-mail, pode mandar mensagem que eu tento aí responder todas as dúvidas que tenham ficado, tá bom? Então, um abraço a todos, até mais!